Olá, eu sou o Evgeny, este é meu filho de 5 meses, Nikita, que sofreu uma lesão cerebral grave relacionada ao parto. A gravidez da minha esposa correu bem, não houve nenhuma patologia, o bebê estava completamente saudável no útero da mãe. No dia 4 de maio, minha esposa foi levada ao hospital para um parto programado. Durante 2 dias, os médicos disseram, vamos esperar, talvez ela entre em trabalho de parto naturalmente, mas após esses 2 dias não houve nenhum sinal de parto. No terceiro dia, então, começaram a indução. Durante 3 dias de indução, o bebê foi feita uma indução hormonal e durante esses 3 dias o CTG mostrava resultados ruins, já havia diminuição dos movimentos fetais, o que indicava asfixia. O bebê já estava sufocando. No terceiro dia, basicamente, os movimentos do bebê pararam e o CTG já estava extremamente ruim. Mas os médicos disseram que estava tudo bem e não reagiram de forma alguma a isso. A sensação era, claro, ruim, justamente nesse 5º dia. E minha esposa me ligou, lembro que era por volta das 6 da tarde, e disse que tinha dado à luz, mas que o bebê foi levado para a UTI. E a sensação não era nada boa. No começo, não entendíamos o que estava acontecendo, porque ninguém explicava nada, tudo era escondido. Mesmo quando ligávamos diretamente para a UTI, ninguém conseguia nos dizer nada de forma clara. Inicialmente nos disseram que ele estava em um sono induzido. Isso foi feito de propósito, para que ele não gastasse energia com mais nada. Mas no final, quando ele foi transferido para outro hospital, Nazarkovskogo, para o Hospital Central Infantil da cidade de Gomelo, aí sim, digamos, abriram nossos olhos e nos disseram que a criança estava em coma. A criança ficou 8 dias com um inchaço no cérebro sem conseguir ser reduzido. Pedimos aos médicos que receitassem algum medicamento para diminuir o inchaço cerebral, ao que eles nos respondiam: não precisa de nada, temos tudo. E na verdade não davam nada disso para ele. E já era um estado em que eu não sabia o que fazer, já tinha ligado para todo mundo, tentava... Enfim, era simplesmente um estado de choque, basicamente. Eu não sabia o que fazer, para quem ligar. No fim das contas, era uma criança saudável, mas nasceu uma criança com deficiência. Deram a ele o 4º grau de perda de saúde. Nasceu uma criança com o diagnóstico de... Lá há até um grupo de diagnósticos: lesão orgânica precoce do cérebro devido à anóxia sofrida no parto, síndrome abúlica, transformação cística do cérebro. Houve uma infecção intrauterina, como resultado disso o bebê teve pneumonia intrauterina. A criança nasceu em estado gravíssimo. Se for para dar a nossa opinião pessoal, eu acho que com 99% de certeza minha culpa foi de não terem feito a cesariana. Mas de acordo com os resultados da investigação feita pela comissão presidencial, nenhuma irregularidade foi encontrada. Ou seja, nos documentos tudo estava correto, e nisso não há culpa dos médicos. Com todos os médicos que trataram do nosso filho, eles basicamente nunca tiveram casos parecidos e não puderam dizer nada a respeito disso. Todos diziam que ele ficaria com uma deficiência grave, se é que conseguiria sobreviver. No 2º dia, depois que minha esposa deu à luz, claro, tive a sensação de que tudo tinha acabado, não queria mais nada, fiquei desanimado, mas como dizem, o dia seguinte traz novos pensamentos. De manhã levantei e decidi que precisava fazer alguma coisa, que não deveria parar. Você chorou naquela época? Sim, houve algumas vezes em que realmente chorei. Foram, pode-se dizer, as raras vezes na vida em que realmente chorei. Oi, nós tentamos ler os comentários e, claro, ouvir vocês. Faz tempo que vocês nos perguntam: por que vocês só gravam sobre mães? Vocês têm razão, é importante e necessário falar sobre os pais também. Por isso estamos lançando um novo projeto, Ser Pai. Ficaremos muito gratas se vocês nos apoiarem com qualquer reação, comentário ou curtida. Se quiserem ajudar a família, todos os dados estão na descrição deste vídeo. Muito obrigada e até breve. Quando fui buscar minha esposa na maternidade, era justamente a hora da alta das crianças. E foi, claro, sim, uma sensação indescritível, uma sensação ruim quando famílias felizes estão lá com seus filhos e você está levando sua esposa para casa sem o bebê. A criança permanece no hospital e você realmente não sabe o que acontecerá com ela daqui em diante. Bem, são emoções que eu realmente não desejo que ninguém tenha que passar.
Depois disso, quando busquei minha esposa, nós ficamos muito abalados por um bom tempo, claro, mas depois de apenas uma semana decidimos firmemente que iríamos criar essa criança e fazê-la ficar de pé. E quando minha esposa perguntou que equipamento era necessário para levar a criança para casa, o médico perguntou: "Vocês vão mesmo levá-lo?" Na maioria das vezes as pessoas abandonam essas crianças. A gente nem sequer pensou nisso, para ser sincero. Sobre a ideia de sair da família, nunca tivemos esse tipo de pensamento, nunca passou pela nossa cabeça. Porque eu sei que é meu filho, minha família, e essa é minha responsabilidade. No momento, estamos arrecadando fundos para o tratamento na Alemanha, na clínica Vomed. Na Alemanha, a criança passará por reabilitação com diferentes procedimentos de fisioterapia, vários métodos de massagem que não temos aqui na nossa república e diferentes tipos de estimulação elétrica cerebral. O tratamento na Alemanha custa 105 mil euros e inclui transporte aéreo médico, pois a criança não pode ser levada de outra forma. Os exames queremos que sejam realizados especificamente por especialistas alemães, além da própria reabilitação. E por que esse valor tão alto? O valor da reabilitação em si é um pouco mais de 30 mil euros. Os exames custam cerca de 15 mil euros. E o mais caro é o transporte aéreo médico, já que a criança não pode ser transportada de outra forma, ficando em torno de 50 mil euros. Muitas vezes nos perguntam: qual é o prazo para a reabilitação da criança? Quanto antes melhor. Como me perguntam: e quando? Já era para ter conseguido ontem. Se alguém de vocês quiser nos ajudar, os dados bancários estarão no meio da descrição abaixo do vídeo. Espero que haja bastante gente solidária. Muito obrigado a todos que nos ajudam e aos que ainda vão ajudar. Eu acredito que a criança vai aprender a andar, a falar e a fazer a maior parte do que as outras crianças fazem, porque em 2 meses em casa já aprendemos muita coisa, já conseguimos fazer muita coisa. A criança já está começando aos poucos a se recuperar, a chegar ao estado necessário. Já não existe mais aquele estado de síndrome abúlica, quando a criança está consciente, mas ao mesmo tempo não está. Ou seja, ele já observa os objetos com mais frequência, reage, ele começa a ter muitos estímulos, os reflexos começam a aparecer. Por exemplo, já tenta virar das costas para o lado, do lado para as costas, tem mais movimentos, mais atividade, tenta engatinhar. Minha esposa segurava as perninhas dele, eu as mãos, e ele tentou engatinhar, levantando a cabeça 3 vezes. Tudo está se recuperando aos poucos. Mas, novamente, é preciso tempo e especialistas qualificados, e nós não temos esses especialistas na República da Bielorrússia. O que você sentiu quando ele engatinhou 3 vezes? Bem, foi uma sensação assim, eu nem sei como dizer. Foi uma sensação de alegria incrível, de ver que a criança está se desenvolvendo, começando a aprender tudo. De qualquer forma, a maior parte dos cuidados com a criança é feita pela minha esposa. Eu, por assim dizer, fico de apoio, ajudo a higienizar a traqueostomia, alimentar a criança. Se minha esposa está muito cansada, eu levanto à noite para que ela não precise acordar, para que ela consiga dormir pelo menos aquelas 5 ou 6 horas por dia. Atualmente a criança come 5 vezes ao dia, de 5 em 5 horas. O dia tem 24 horas. Ainda vão pensar que sou bobo. A criança se alimenta 5 vezes por dia, uma alimentação bem comum, Nestogen. Ele se alimenta por uma sonda nasogástrica que é inserida pelo nariz e vai até o estômago. A essa sonda conectamos uma seringa e simplesmente colocamos o leite ali, que desce por gravidade direto para o estômago dele. E você mesmo alimenta? Ou sua mãe? Claro, eu alimento. Sim, qual é a dificuldade nisso? Afinal, é só abrir, colocar o leite e pronto. Antes, minha esposa e eu conseguíamos sair, passear, ir a algum lugar para relaxar. No momento, nossa vida se resume a este quarto, porque a criança está presa aos aparelhos. E mesmo em casos raros, quando conseguimos sair, só conseguimos andar por outros cômodos do próprio apartamento, nem falo de ir para a rua. Como o relacionamento de vocês mudou? De jeito nenhum. Vocês podem ter ficado mais sensíveis um ao outro? Vou dormir.
Toda a conversa se resume a: vou dormir, né? Eu não sei o que mudou. No geral, nada mudou. Realmente nada mudou. Só ficou mais difícil psicologicamente e fisicamente. Sim, nós planejamos de qualquer forma ter mais um filho em breve, em 1 ou 2 anos. Porque até muitos psicólogos recomendam que quando nasce uma criança gravemente doente, se tenha outro filho, já que as famílias muitas vezes, depois de um tempo, 1 ou 2 anos, simplesmente começam a se desfazer. Ser pai de uma criança com uma lesão cerebral grave é um trabalho muito difícil, uma responsabilidade enorme, mas nós estamos conseguindo lidar com isso.